E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Excel avançado. Tá? Meu nome é Carlos. Hoje o vídeo ele é bem simples, tá certo? Vamos trabalhar apenas com organização de dados. Antes de iniciar a explicação do que vamos fazer com essa tabela, tá ok? Vou dar logo aqui uma dica para vocês, que é o seguinte, ó. Se você ainda não tem no seu computador, você pode estar baixando um navegador chamado Opera, tá certo? Para facilitar os estudos. A facilidade que ele traz é a seguinte, ó. Se você está assistindo lá uma videoaula, tá certo? E você quer acompanhar e fazer ao mesmo tempo que a videoaula está propondo, você pode usar esse recurso aqui do Opera, que ele destaca uma miniatura daquilo que você está visualizando, tá certo? A partir do momento que você fez isso, você pode minimizar lá o navegador e fazer o acompanhamento da aula usando o programa por trás, tá certo? Que ele sempre fica aqui em primeiro plano. Em caso em que eu pedir, galera, vai lá, dá pause aí no vídeo e digita a tabela que está aqui do lado. Aí você vai lá, dá pause no vídeo, faz a digitação, logo em seguida aperta play e continua visualizando lá a explicação, tá certo? Então, essa é a dica que eu tenho para vocês hoje. E vamos lá dar início à aula. Seguinte, nas minhas aulas a característica principal é o foco no uso da ferramenta e não dar foco em tabelas que são gigantes, tá certo? Por exemplo, eu sempre vou trabalhar com tabelas simples para que você possa entender o que a ferramenta faz e na empresa você gerar lá um conhecimento em que você pode visualizar qualquer tipo de tabela e aplicar aquela ferramenta de forma bem efetiva, tá certo? Então aqui eu tenho uma tabela bem simples. Ela só tem lá um conjunto de empresas, os seus estados e valores que não tem significado nenhum, tá certo? É só mesmo para a questão de teste mesmo. No curso básico, quando você está trabalhando com organização de informações, o que é dito para vocês? Selecionem lá as informações. Lá no página inicial, na guia página inicial, vocês têm um grupo chamado edição. E nesse grupo edição, vocês têm a ferramenta classificar e filtrar, tá certo? Que vai dar lá duas opções de classificação, que é classificar de A a Z e classificar de Z a A. Tá ok? Então simplesmente, se eu fosse colocar isso aqui em ordem, né? Em ordem por empresa, por exemplo, eu selecionaria tudo isso daqui, né? Selecionei os meus dados, não selecionei os títulos, só os dados. Vou lá em classificar e filtrar e faço a minha decisão, tá certo? No caso eu vou usar a classificação de A a Z, tá ok? Classifiquei e aqui ele vai organizar os meus dados. Então ele pegou aqui, ó, tá certo? Todas as empresas A, juntou as empresas B e a empresa C, tá ok? O problema seria o seguinte, ó, digamos que o cara quer, no caso, a classificação, que tudo fique ordenado por empresa. Logo em seguida ele quer um outro nível de classificação, que seria pelos estados, e depois pelo valor. Tá certo? São 3 níveis de classificação, ou seja, eu vou ter 3 regras. Do jeito que está aqui, como as empresas estão organizadas por nome, tá certo? Agora, se eu quisesse classificar pelo estado, eu poderia selecionar agora só os estados da empresa A, ok? E aí, em seguida, classificar novamente de A a Z. E aí eles vão ordenar isso daqui, ok? Então, nesse caso, eu tive que fazer duas seleções. A primeira é selecionar a tabela toda, para ela pegar as empresas, o estado e o valor. E depois eu tive que selecionar apenas os estados para fazer lá a classificação. Tá ok? No Excel avançado você já vê uma outra forma de classificar. Que forma seria essa? A utilização da terceira opção que tem aqui, que é a opção classificar, né? Personalizar classificação. Essa opção também é uma das opções que tem aqui na guia dados, tá certo? Na guia dados você tem lá o classificar e filtrar. Nele você tem
a ferramenta classificar de A a Z e também a classificar de Z a A, que são aquelas opções lá em destaque no página inicial, tá certo? Aquela opção que tinha de personalizar classificação, aqui em dados é a opção classificar, ok? Mudou um pouco só o posicionamento, mas ele faz a mesma coisa, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, eu vou aqui no página inicial mesmo, vou vir aqui em classificar e filtrar e clicar aqui personalizar classificação, cliquei. Qual foi a primeira diferença aqui? Quando eu estava usando classificar de A a Z, eu tive que selecionar, eu selecionei no caso, só os dados que entrariam em ordem. Eu não selecionei os títulos, tá ok? Aqui, o que é que ele faz? Ele seleciona todos os títulos. Porque é o seguinte, ó, quando eu for dizer aqui por qual item eu quero fazer a classificação, eu vou poder dizer se eu quero classificar. Opa, aqui ele está dizendo coluna A, coluna B e coluna C, pessoal. Porque aqui eu não estou dizendo que meus dados têm cabeçalhos, tá certo? Já uma dica aí para vocês. Ó. Se eu quero ver os cabeçalhos da minha tabela, eu tenho que marcar essa caixinha aqui. Ó. Pronto, marquei ela. Aqui, ó, ele tirou a seleção daqui de cima, né? Eu venho aqui agora e ele tem lá empresas, estados e valor, tá bom? Então, se por acaso eu não quisesse classificar pelo nome da empresa inicialmente, quero classificar pelo estado, eu venho aqui e seleciono estados, tá lá, o que vai ser classificado? Os valores, e a ordem vai ser de A a Z. Tenho aqui como alternar essa opção também, tá? Quando eu dou OK, ó, ele fez a classificação pelo estado, tá certo? Todos ordenados. Mas digamos que eu quero adicionar as outras regras, tá certo? Vou aqui de novo, vou classificar e filtrar, personalizar a classificação e vamos lá. Minha primeira regra está lá, classificada por estados. Posso mudar isso aqui à vontade, tá? Posso depois pedir por empresas. Eu sinto falta aqui, pessoal, de um botão para aplicar e não fechar essa janela, tá certo? Que tem algumas outras ferramentas. Se eu tivesse aqui a opção aplicar seria melhor, mas infelizmente não temos, tá? Então vou dar aqui OK. Ele faz agora a classificação por empresas, tá? Adicionando uma nova regra, eu vou lá de novo, personalizar a classificação e OK. Inicialmente eu classifiquei por empresas. Agora eu vou criar uma nova regra, vou adicionar mais um nível de classificação, tá certo? Ele vai dizer, vou classificar por empresas e depois por... Aí eu vou escolher qual opção que vai ser a sucessora da primeira classificação, né? Primeiro empresa e depois estados, tá certo? Mesma ordem, né? Vou classificar os valores. Aqui eu tenho outras opções, ó. Eu vou classificar pela cor da célula, pela cor da fonte, pelo ícone da célula? Não, vou classificar pelos valores. E aí eu vou usar a ordem, né? Na ordem de A a Z também. Quando eu dou OK, aí ele vai e adicionou, tá? Então ele fez a classificação inicialmente por empresas, depois a classificação feita por estados. Tá ok, pessoal? Então, classificar é basicamente isso, você ordenar a sua tabela, tá ok? Essa questão dos níveis, você pode criar até 64 regras, tá ok? Então não é uma coisa ilimitada, você tem um limite para estar criando essas regras, tudo bem? Então é isso que eu tenho para falar sobre classificação. O que eu posso adicionar aqui para vocês é a questão do uso do subtotal, tá certo? Devo ter falado no início do vídeo, não estou lembrando agora, mas vamos lá. O que seria o subtotal, pessoal? Seria uma forma de soma rápida de cada item dessa tabela, tá certo? Por exemplo, a gente classificou por empresas. A opção subtotal é uma função que tem aqui na guia dados, tá ok? Que ela tá lá no final dessa guia, que é a opção subtotal.
O que é que o subtotal fala? Pelo menos aqui na explicação rápida que ele tem, né, ele calcule rapidamente as linhas de dados relacionados inserindo subtotais e totais. Ele fala exatamente o que ele faz. Não selecionei a tabela, tá? Lembre que tem algumas informações, algumas ferramentas do Excel que você não precisa fazer seleções, tá? Umas você precisa, outras não. Essa aqui eu vou estar testando agora. Não selecionei, só cliquei dentro da tabela. Vou lá, subtotal. Ele fez a seleção da tabela para mim, tá certo? Então ele diz lá, a cada alteração em, eu vou fazer o subtotal baseado nas empresas, nos estados. Você tem que decidir, tá? Nesse caso aqui eu vou fazer o subtotal baseado por empresas, tá? Qual função que vai ser utilizada para os cálculos? Vai fazer uma soma? Tem lá as outras funções básicas, né? Contagem, média, máximo, mínimo. Sim, eu vou realizar uma soma. E aí o subtotal vai ser de quem, né? A única coluna aqui que contém valores é a coluna valor, então é ela que eu vou deixar marcada, tá certo? Aí diz lá, substituir subtotais atuais, né? Usar quebra de página entre grupos, resumir abaixo dos dados. Vou deixar essas opções marcadas, né? Que ele está dizendo o que ele vai fazer após eu clicar no OK, tá? Só vou dar OK aqui, ó. Pronto. O que foi que o carinha fez, né? O que foi que o Excel fez aqui para mim? A classificação, como ela estava por empresas, ela colocou lá, empresa A. Tá aqui os meus valores da empresa A. E aqui eu tenho o total apenas da empresa A. Tá certo? Seria o subtotal, né? Um total especificadamente daquele item A da minha empresa, né? Aqui eu tenho os valores do B. E abaixo deles o subtotal do B. E assim também com a letra C. Tá certo? As empresas com o nome C. E no final de tudo eu tenho lá o total geral. Tá certo? Nessa questão aqui do subtotal, ele também traz alguns índices. Ó. Se eu escolher o índice 1, o que ele faz? Ele vai me mostrar apenas o total geral. Se eu escolher o índice 2, ele vai me mostrar os subtotais e o total geral. E se eu for para o índice 3, eu vou ver lá todos os dados que o subtotal criou. Tá certo? Carlos, eu quero remover esse negócio. Eu só queria ter uma base, tinha que passar isso aqui para um documento inscrito, tá certo? Do subtotal de cada empresa e do total geral. Agora eu quero que a tabela volte ao que estava antes. É simples, tá, galera? Quer voltar? Vai lá em subtotal de novo. Deixando claro, eu cliquei dentro da tabela antes, tá certo? Porque se eu clicar aqui fora, será que ele vai lá para lá? Vamos testar, né? Cliquei ali fora, subtotal. Ele diz, ó, isso não pode ser aplicado a um intervalo selecionado. Selecione uma única célula dentro de um intervalo e tente novamente. Então vamos lá, vou clicar aqui dentro, subtotal. Tá lá, tem informações que estavam antes, só que aí eu tenho agora a opção, né? Remover todos. Né? Tinha aplicado, agora eu vou remover. Remover, minha tabela volta lá para o estado inicial dela. Tá certo, pessoal? Então, é isso que eu tenho para falar sobre organização de dados e sobre subtotal. Só para reforçar aí com vocês, a classificação, né, a organização dos dados, você tanto pode fazer pela página inicial aqui no grupo edição, tá certo? Na opção classificar e filtrar, como também essa mesma opção está aqui em dados no grupo classificar e filtrar, tá certo? Tem aqui essas opções para organização e vimos também a questão do subtotal, que também faz parte da guia dados no grupo estrutura de tópicos. Tá certo? Então, finalizo por aqui mais esse vídeo. Até a próxima. Falou!